Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória de Deus, gravando todos os dias esses vídeos e compartilhando com você mais uma porção da palavra de Deus. É maravilhoso poder estar aqui com os meus irmãos. Hoje eu estou gravando aqui à noite, né? Estou com um probleminha aqui na luz, mas daqui a pouco volta. Então vamos aqui, vamos seguir, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Hoje é a nossa devocional de número 52. Hoje é terça-feira, hoje é 21 de fevereiro de 2023. E para a glória de Deus, nós estamos aqui para gravar mais uma devocional para te incentivar, meu irmão, a todos os dias manter essa comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus. Hoje nós queremos falar sobre perseguição. Você já foi perseguido alguma vez por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo? A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre é perseguida. Os filhos de Deus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que experimentaram um novo nascimento, são perseguidos. Mas por que dessa perseguição? Por que tudo isso acontece com o povo de Deus? E até hoje também nos nossos dias, a igreja é perseguida. Há muitos países, os países ali da chamada janela 1040, Coreia do Norte, Sri Lanka, esses países que são comunistas, são governados por ditadores que proíbem a pregação do Evangelho, que proíbem a igreja de se reunir, de ter a Bíblia. Mas mesmo assim, o Evangelho continua sendo pregado e a igreja do Senhor Jesus, mesmo em meio a tanta perseguição, em toda a história da igreja, a igreja nunca parou. A igreja sempre continuou, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o nosso texto base aqui hoje é o Evangelho de Marcos. Vamos continuar aqui no Evangelho de Marcos. O capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 30. Depois você lê esse capítulo 6. Porque aqui nós vamos encontrar exatamente isso. Que a igreja sempre foi perseguida desde o seu primórdio, desde o seu nascimento. E uma prova disso é que uma grande parte do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, foi escrito para a igreja perseguida em várias regiões. A maioria do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, os autores escreveram essas mensagens inspiradas pelo Espírito Santo para a igreja perseguida, para o povo de Deus, em Roma, em Pérgamo, em Éfeso, em Tiatira, em Laodiceia, em Jerusalém, Antioquia, todas aquelas regiões. O povo de Deus, a igreja sempre foi perseguida. E o Evangelho, a maioria do Novo Testamento foi escrito para esses irmãos, encorajando eles a não desistirem, encorajando eles a perseverarem, a olharem para o exemplo de Jesus Cristo, que também foi perseguido. Se o dono da igreja, se o Senhor da igreja foi perseguido, nós, os seus súditos, os seus discípulos, também seríamos perseguidos. E Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, quando Jesus escolhe eles, quando Jesus chama eles, Jesus diz: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Vocês serão levados para os tribunais, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, muitos de vocês irão morrer por causa do meu nome. Jesus já havia profetizado isso, Jesus já havia previsto isso, que a caminhada com Jesus Cristo, estar em Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus Cristo, isso implicaria em perseguições. E é isso que a igreja sofre. E é isso que a igreja continua sofrendo. Mas nós temos da parte do Senhor Jesus o consolo, a palavra de ânimo, a palavra de encorajamento, para que nós não desistamos.
para que nós não desistimos dessa caminhada, para que nós não desistamos de servir a Deus, para que nós não desistamos de servir, de adorar, de amar e de ser fiel à Escritura. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Por quê? Porque uma coroa de glória, a recompensa daqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, Deus nos dará a recompensa. Então, geralmente, nós não temos muito acesso aos detalhes dessas perseguições, mas nós temos vários relatos na história da igreja de perseguições, de mortes cruéis, pessoas sendo queimadas, leões devorando, decapitados, presos, torturados por amor a Cristo. Tem até um filme, né? Torturados por amor a Cristo. E mesmo nos nossos dias, por exemplo, tem uma agência missionária chamada Missão Portas Abertas, que você pode depois pesquisar. Eles constantemente estão dando informações sobre a igreja perseguida nesses países que proíbem, 50 países ou mais, que proíbem a pregação do Evangelho. E aqui no Brasil já começou pequenas perseguições, mas ainda não se compara ao que os nossos irmãos do passado enfrentaram e o que os nossos irmãos ainda hoje nesses países enfrentam. São perseguições mínimas que nós enfrentamos aqui no Brasil. Graças a Deus que ainda temos liberdade. Mas virá perseguições. O tempo vai chegar. Não se preocupe. Precisamos estar prontos. Precisamos buscar a Deus. Precisamos estar prontos para a perseguição do Estado implacável do anticristo contra a igreja. Mas Jesus Cristo voltará e vai coroar todos os eleitos que perseveraram até o fim. Por quê? Porque o sangue dos mártires é a semente que faz a igreja crescer, que faz a igreja se motivar, que faz a igreja continuar no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, como disse Tertuliano, um dos pais da igreja. Então essa missão Portas Abertas sempre traz notícias sobre isso. Então, de vez em quando, a perseguição em nosso país se torna um pouco mais clara, mas às vezes é aquela perseguição um pouco mais tímida. Mas perseguições virão. Aqui mesmo no Brasil já começou. Proibiram dos missionários pregarem o evangelho, por exemplo, para os índios. Os índios. Algumas igrejas, por exemplo, na pandemia tiveram que fechar. Tiveram que deixar de pregar dentro do templo. Muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer. Então, precisamos entender isso, que a igreja sempre será perseguida. A igreja do Senhor Jesus, a exemplo do nosso Senhor, a exemplo do nosso Mestre, ela sempre será perseguida. Individualmente, qualquer um que decida viver fielmente ao Senhor, sofrerá perseguição. É isso que está escrito em 2 Timóteo 3,12. Quando Paulo diz para o pastor, para o jovem pastor Timóteo, aqueles que querem viver uma vida piedosa, sofrerão perseguição. O evangelho é uma chamada à perseguição, ao sofrimento. Não creia nesse evangelho que não tem cruz, que não tem sofrimento, que não tem lágrima, que não tem renúncia. Esse não é o evangelho que Jesus Cristo ensinou. Esse evangelho light, esse evangelho suave, que só conta bênção, que só conta prosperidade, não é o evangelho genuíno, é o falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho implica em sofrimento. Nós fomos chamados para sofrer por causa do evangelho. A nossa chamada a Cristo não é para ter prosperidade, não é para ser rico, não é para ser milionário não, meu irmão. O evangelho, a chamada ao evangelho é ao sofrimento, é a lágrima, porque o nosso consolo é o Espírito Santo, é a promessa de vida eterna. Mas enquanto vivermos aqui na terra, sofreremos perseguição. É bem verdade que nós teremos vitória, sim. É bem verdade que em meio às aflições, em meio às perseguições, o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está nos sustentando. A sua graça nos mantém de pé para que suportemos todas as perseguições. Mas não vá pensar que a caminhada com Cristo é fácil. Não vá pensar que você não vai sofrer nada, porque isso não é verdade.
Não é verdade. O próprio Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Então se alegre, louve a Deus, adore a Deus quando você estiver sendo perseguido por causa do evangelho. A igreja sempre foi perseguida. E todos aqueles que vão contra a cultura desse mundo, todos aqueles que são contra a depravação desse mundo, todos aqueles que pregam de maneira genuína o santo evangelho e que vivem a verdade do evangelho, será perseguido por esse mundo decaído, será ameaçado por esse mundo decaído, porque nós somos luz, e a luz, quando radia, quando brilha no meio das trevas, incomoda as trevas. É por isso que as pessoas têm raiva de crente, de cristão, de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que vivem uma vida santa, piedosa, agradando a Deus, fazendo o que é justo, fazendo o que é honesto, agradando ao Senhor em tudo. Porque essa sociedade está decaída, depravada. Então que possamos compreender isso. Então hoje no texto que nós vemos, primeiro do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 6, nós temos o quê? A rejeição do próprio Jesus pelos seus contemporâneos, pelos seus conterrâneos, pelos que moravam em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, Jesus passou a sua infância em Nazaré, seus irmãos, sua família era de Nazaré, todos viam Jesus em Nazaré, o homem perfeito, aquele homem que nunca pecou, cresceu ali. Mas diz a Escritura que eles não criam em Jesus. Jesus ficou impressionado com a incredulidade daquele povo. E por isso que Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua própria terra. Então no texto de hoje nós vamos entender que Cristo, ele mesmo foi rejeitado pela sua própria terra. Está no versículo 1 ao 6. Mas é interessante ver que mesmo assim Jesus, diante da incredulidade do seu povo, ele faz alguns milagres ali, mas logo depois ele chama os seus discípulos, ensina os seus discípulos, discipula os seus discípulos, está do versículo 7 ao 12, e envia os seus discípulos para pregar o evangelho, para cumprir a missão. Ou seja, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à rejeição, precisamos proclamar o evangelho, precisamos continuar pregando o evangelho de arrependimento, precisamos pregar a verdade de Deus. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às ameaças, precisamos estar firmes no Senhor Jesus e precisamos continuar proclamando com fidelidade a pregação do evangelho. Não podemos desistir de pregar, não podemos desistir de ganhar almas para o Senhor Jesus, mesmo em meio à perseguição, nem que isso custe a nossa vida, nem que isso custe a nossa liberdade. E aí, meu irmão, será que nós estamos preparados para perseguições ferrenhas, fortes contra nós, contra a nossa família? Será que nós estaríamos preparados para perder a nossa vida, a nossa liberdade, por amor a Jesus, por amor à sua palavra? Que nós possamos pensar sobre isso. O impacto da ação dos discípulos, quando os discípulos saíram no poder do Espírito Santo para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar o evangelho do reino. Eles deveriam sair na total dependência de Deus, porque Jesus disse para eles: não levem nada com vocês, levem apenas uma sandália, apenas uma roupa, onde vocês chegarem, vocês se hospedem. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão, mas vocês dependam de Deus, dependam do Senhor, porque o Senhor vai cuidar de vocês, o Senhor vai sustentar vocês, o Senhor proverá tudo o que vocês precisarem, mas vão, preguem, façam a obra. E os discípulos foram, curando os enfermos, expulsando os demônios no poder do Espírito Santo. E todos esses milagres, toda essa revolução que Jesus Cristo está fazendo na vida desses simples pescadores, chega no ouvido de Herodes, o rei Herodes. E ali Herodes fica admirado, fica impressionado com o que está acontecendo. De forma que Herodes, ele não consegue compreender bem do que está acontecendo. Mas então acontece um episódio nesse intervalo, que vai ser a morte do profeta de Deus, João Batista. Quando João Batista, com autoridade, denuncia o adultério de Herodes, que se envolveu com Herodias, que era mulher do seu próprio irmão.
E ali João Batista, que era um homem corajoso, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem piedoso, era um homem consagrado, era um profeta de Deus, que não temia ninguém, não tinha medo de nada. Ele proclama o adultério do rei Herodes. Ele não se preocupa se aquele homem é rei, se aquela mulher é rainha. Ele denuncia o pecado dele, diz: não é lícito você tomar a mulher do seu irmão. E por conta disso, Herodias tinha muito ódio de João Batista. Por conta da pregação de João Batista, proclamando a verdade, o evangelho de arrependimento, falando sobre o inferno, contra o adultério. Ali aquela mulher estava só esperando uma oportunidade para matar João Batista. Mas diz a Escritura que Herodes temia João Batista porque ele era um santo, era um profeta. Então, quando nós pregamos a verdade como João Batista, temos um sério risco de perder a nossa liberdade, de sermos tratados com indiferença, de sermos expulsos, de sofrermos perseguição. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus não negocia os seus valores. A verdade tem que ser pregada, custe o que custar, a exemplo de João Batista. Então Herodes manda prender João Batista para agradar Herodias, a sua amante. E de repente há uma festa, o aniversário de Herodes, e ele já tomado pelo vinho, embriagado, e a filha de Herodias, que também se chamava Herodias, dança diante de Herodes e seus convidados, impressiona Herodes com aquela dança sensual, e ele, como rei, cheio de orgulho por ser rei, por ter recurso, por ter muito ouro, muita prata, muita propriedade, oferece para aquela jovem o que ela pedisse a ele. Fez isso com juramento, jurou aquela jovem, aquela menina, aquela que dançou diante dele, Herodias, filha de Herodias, amante de Herodes, que tudo o que ela pedisse a ele, ele a daria até a metade do reino. E aí a menina vai até a mãe, e a mãe, de maneira maligna, de maneira má, pede a cabeça do profeta João Batista num prato, numa bandeja. E aí a menina volta e diz: eu quero a cabeça de João Batista. Na mesma hora, Herodes teve que cumprir, porque estava diante dos convidados, havia jurado e a palavra tinha que ser cumprida. Manda o carrasco ir até a prisão, degola o profeta do Senhor, e lá vem a cabeça do profeta João Batista por pregar a verdade, por pregar a mensagem do arrependimento. É assim que acontece com os homens de Deus, é assim que acontece com a igreja. Quando a igreja não cede a esse mundo, quando a igreja prega a verdade, estamos sujeitos a sermos mortos, estamos sujeitos a sermos perseguidos. Quanto sangue foi derramado de homens e mulheres, de famílias inteiras, por amor ao evangelho, mas a igreja continua avançando, mas a igreja continua crescendo, e um dia o juízo de Deus virá contra todos aqueles que perseguiram a igreja. O sangue dos justos será cobrado de todas as gerações, dos ímpios, dos imperadores, de toda a sociedade de geração que perseguiu, que maltratou a igreja do Senhor. O cordeiro, a ira do cordeiro de Deus será derramado sobre as gerações que perseguiram a igreja do Senhor. Então nós ficamos sabendo aqui que aconteceu com João Batista, que morreu de forma banal por pregar a palavra de Deus com fidelidade. Está do versículo 13 ao versículo 29. Mas se o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi rejeitado por muitos, nós também seremos rejeitados. Mas diante da incredulidade, diante da perseguição, a exemplo de João Batista, a exemplo do próprio Jesus, e é isso que ele está ensinando os seus discípulos, eles continuam pregando, eles continuam arriscando suas próprias vidas para cumprir o chamado de Deus, a fidelidade do Senhor Jesus. É muito lindo. Louvado seja Deus por isso. Então, você já sofreu perseguição por causa da sua fé em Cristo? Se você já sofreu, olhe para os exemplos da história da igreja e até nos nossos dias e continue perseverando. Como você reagiu diante dessa perseguição? Lá na parábola do semeador diz que aquela semente que é plantada entre os espinhos,
É aquela que é sufocada pelos prazeres da vida, que não suporta as perseguições e logo desiste do Evangelho. Quantos abandonam o Evangelho porque não suportam as perseguições, não suportam as palavras, o tratamento indiferente das pessoas, simplesmente porque você é cristão, simplesmente porque você serve o Senhor Jesus. E tem que ser assim, você vai ter que suportar, você vai ter que passar por tudo isso, mas vá até o final, porque lá na frente vai valer a pena você ter passado por tudo isso por amor ao Senhor Jesus, sem desistir. Você tem sido perseverante na pregação do Evangelho e no discipulado, como João Batista, pregando a verdade, custe o que custar, vivendo a verdade, não negociando os valores de Deus no seu coração, no seu caráter, para agradar um ou dois ou três ou a família. Não. João Batista perdeu a cabeça, mas foi bem-aventurado porque pregou a verdade, o Evangelho do arrependimento. Você está disposto a pagar o preço que for preciso para isso? Será que nós estamos dispostos a pagar um preço para, nesses últimos dias, nessa geração que vivemos, ter uma vida piedosa, uma vida santa e aguentar as pancadas, aguentar a perseguição, aguentar sofrer por amor a Cristo? Será que amamos de fato o Senhor Jesus? Temos que provar agora. Vamos provar que amamos de fato o Senhor Jesus é quando vier a perseguição, quando vier a luta, quando vier as aflições, quando vier a pancada. Aí sim, de fato, nós mostraremos o amor ao Senhor Jesus acima de tudo e de qualquer coisa, que isso nos custe até a nossa própria vida ou a nossa liberdade. E aí de fato mostraremos se de fato amamos Jesus ao ponto de entregarmos a nossa vida por Ele, como Ele entregou a vida dele por nós. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, persevera, custe o que custar, custe o que custar. Não importa o que você esteja enfrentando, seja fiel ao Senhor. Veja o exemplo de Cristo, foi rejeitado pela sua própria família. Em Nazaré, os seus conterrâneos não creram nele, não acreditaram nele, de maneira que ele fez poucos milagres na sua própria terra. Os discípulos foram perseguidos, todos eles morreram pelo viés do martírio. João Batista perdeu a sua própria cabeça. Na história da igreja, quantos homens foram devorados pelos leões. Até nos nossos dias, quantas pessoas são abusadas, famílias inteiras morrem porque creem em Jesus, mas não negam a fé, permanecem firmes. E enquanto que nós aqui no Brasil temos toda a liberdade, e quantos abandonam a fé, rejeitam Jesus, abandonam o Evangelho por causa de coisas tão banais e fúteis, é porque não tem raiz, é porque não tem firmeza, é porque precisam se converter e se arrepender de fato e de verdade, e creem em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, e aí suportarão todas as provações. Amém? Vamos orar sobre isso. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos disse que nós sofreríamos por tua causa, Senhor. Mas isso para nós seria motivo de alegria, de regozijo, porque há uma recompensa para aqueles que suportarem, para aqueles que perseverarem. O Senhor sofreu por mim, o Senhor padeceu por mim, Senhor. Então não há sofrimento que eu passe que se compare ao que o Senhor passou por mim. Ó Deus, nos dá essa graça de suportar, venha o que vier, Senhor, que possamos estar firmes, olhando firmemente para Ti. Sim, Pai, tendo uma vida piedosa, uma vida de oração, e que isso não nos pare, mas que seja motivação para a gente continuar pregando, continuar anunciando o Evangelho do Reino. Isso custe até a nossa vida ou a nossa liberdade, mas é assim que a tua igreja vai triunfar, é assim que a tua igreja vai vencendo dia após dia, mesmo em meio a perseguições, tu estás conosco, a tua presença é real. Então nos anima, nos fortalece, Pai, não nos deixa desistir, Senhor, mesmo em meio às lutas, meu Pai, à perseguição, mas os nossos olhos estão fixos em Ti, Senhor. Fortalece os nossos irmãos que são perseguidos em todo o mundo, Senhor. Encoraja-os, a obra missionária continue avançando, que o Senhor dê força e ânimo às famílias, aos homens e às mulheres que pregam, mesmo sendo ameaçados, mesmo correndo o risco de serem presos e mortos, mas continuam pregando, e o Senhor vai salvando, e o Senhor vai aumentando o número de salvos nesses países. Bendito é o Senhor. Ninguém detém a tua igreja, ninguém detém os teus eleitos. Obrigado por toda a perseguição, Pai, por amor a Ti. Queremos permanecer firmes até o grande dia que o Senhor voltará.
e vai cobrar o sangue dos mártires. E a tua igreja vai triunfar em glória, na sua presença para sempre, Deus triuno, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, permaneça firme. Dias piores virão, mas temos a promessa gloriosa da volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.